Está com medo de se posicionar? Saia de cima do muro e aprenda de uma vez por todas como argumentar. Olá, olá, meus queridos! Na aula passada, nós vimos como comprovar o seu posicionamento, a fim de que vocês possam demonstrar para os corretores dados e informações da realidade factual que garantam a assertividade do seu ponto de vista. Mas na aula de hoje o enfoque é diferente. Vocês vão aprender como argumentar, como defender o seu ponto de vista. É claro que comprovar aquilo que você defende já é em si uma estratégia argumentativa, mas ela é apenas uma parte. O centro de uma argumentação é a sua opinião sobre o assunto. O dado estatístico é apenas um número, já a sua opinião é a parte mais subjetiva do texto. Só que isso gera pra gente um problema. A dissertação argumentativa do Enem é um texto impessoal, ou seja, você não deve escrever utilizando o pronome eu na primeira pessoa. Você não pode escrever frases como eu acho que ou na minha opinião isso é. Todas essas frases são escancaradamente subjetivas, mas como retirar essa subjetividade escancarada e ainda assim conseguir apresentar a sua opinião? Cuidado para não ficar em cima do muro. Por isso, o enfoque desta aula será de estratégias argumentativas que permitam que você enfatize a sua opinião sobre o tema, mas sem que vocês escrevam frases que soam demasiadamente subjetivas. Mas antes, vamos entender uma coisa. Por que esse excesso de subjetividade é ruim? Bem, na verdade, ela não é ruim em si, só que ela serve a outro objetivo. Quando nós queremos emocionar alguém, a nossa linguagem tende a exalar mais subjetividade, porque a situação requer mais emoção para envolver o leitor. Mas quando se trata de uma dissertação argumentativa, o foco é persuadir o leitor, e para isso, o uso da impessoalidade é melhor. Argumentos muito pessoais tendem a transparecer uma parcialidade, enquanto argumentos impessoais trazem uma totalidade. E, obviamente, a totalidade é mais convincente que a parcialidade. Por isso, nós vamos ver como trabalhar bem com ela e conseguir convencer o nosso corretor do Enem. Em primeiro lugar, vamos entender como retirar a pessoalidade do texto. A melhor maneira de se resolver esse problema é substituir o pronome e o verbo na primeira pessoa do singular por um verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula se. Vamos aos exemplos para ficar mais claro. Em vez de vocês escreverem eu entendo que, eu percebo que ou eu observo que, é preferível que você utilize entende-se que, percebe-se que ou observa-se que. Com o uso da partícula se, o texto fica mais impessoal e a confiabilidade da informação aumenta. E perceba que se trata inicialmente de uma mudança bastante simples, não existe muita complexidade nesse processo, embora seja fundamental que você faça isso. Já a outra estratégia bastante comum seria substituir a primeira pessoa do singular pela primeira pessoa do plural. Ela é válida, apesar de não ser a de minha predileção. Vocês poderiam escrever, por exemplo, entendemos que ou observamos que. Se assim o fizerem, mantenha esse formato durante todo o texto. O importante é que, independentemente da estratégia de impessoalidade escolhida, vocês mantenham a uniformidade ao longo da redação. Mas se quiserem uma sugestão, usem um verbo na terceira pessoa do singular aliado à partícula se. É bem mais adequado. Bem, agora que vocês já deram o primeiro passo rumo à construção argumentativa, isto é, a impessoalidade, vocês serão apresentados à primeira estratégia de argumentação, a oposição. Confrontar cenários diferentes é uma excelente maneira de evidenciar o seu ponto de vista. Por isso, esteja atento em relação ao uso dos conectivos de oposição, como porém, entretanto ou apesar de. A estratégia de oposição mostra os dois lados do problema, aquele que você defende e aquele que você ataca. E o objetivo do seu texto é ressaltar os aspectos positivos do lado que você defende e os aspectos negativos do lado que você ataca. Veja que a oposição nada mais é do que uma comparação negativa. Aqui você vai poder mostrar para o corretor da sua redação que o lado que você defende é o melhor. Vamos entender na prática como isso funciona?
Para exemplificar a nossa estratégia argumentativa de oposição, eu vou escolher como assunto a falta de investimento nas universidades federais brasileiras. Para isso, vou destacar que, ao investir nas universidades, a população tem um retorno a longo prazo, como desenvolvimento de novas tecnologias, pesquisas na área da saúde e execução de projetos sociais. Do lado contrário, eu vou mostrar que a ausência desses recursos para o ensino superior tornaria o nosso país dependente da importação de tecnologias e de conhecimento científico, o que naturalmente implicaria uma dependência econômica em diversos setores e prejudicaria o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, deixando-o à mercê das economias de países mais desenvolvidos e colocando-o mais vulnerável a crises. Para isso, nós podemos escrever o seguinte: nesse viés, é perceptível que muitos consideram desnecessário mais investimento nas universidades federais, embora sejam elas responsáveis pela produção de ciência e tecnologia no país. No entanto, entende-se que a falta dessas atividades no âmbito universitário deixa o Brasil mais suscetível a crises econômicas e a uma maior dependência financeira no cenário global. Agora vamos analisar com calma esse exemplo. Em primeiro lugar, eu trago o posicionamento de quem defende uma posição contrária à minha, isto é, a de que os investimentos nas universidades federais são desnecessários. Notem que eu faço isso para logo em seguida demonstrar por que essa opinião é equivocada e nociva para a realidade brasileira. Nesse sentido, na próxima oração, que é iniciada pelo conectivo embora, eu já trago a primeira oposição do meu texto. Apesar de alguns considerarem esse tipo de investimento desnecessário, sem ele as universidades não conseguem produzir nem ciência nem tecnologia. E para finalizar, eu continuo a minha argumentação com outra oposição, agora traçando um cenário composto dos aspectos negativos que a falta de investimentos no ensino superior acarretaria para o nosso país, exemplificado pelas crises econômicas e pela dependência global. Viram como é uma estratégia interessante? Ela deixa o leitor do texto sem saída, sem meios de conseguir vencer o seu argumento, porque ao fazer uso da oposição, você contra-argumenta a ideia que ele poderia usar para rebater o seu posicionamento. Sei que com essa dica vocês ficaram muito animados e estão ansiosos para colocá-la em prática, mas calma que mais estratégias vêm em seguida. O uso de adjetivos e de advérbios que enfatizem o seu posicionamento. Essa aqui é bem mais simples que a anterior, mas não é menos importante. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que são adjetivos e advérbios? Bem, são palavras que caracterizam um substantivo, um verbo, e o uso deles é fundamental para retirar a passividade da sua escrita mediante a citação de um fato. Isso contribui para que você traga a informação carregando juntamente a ela o seu posicionamento. De modo geral, é mais comum usar esse recurso para enfatizar situações negativas, por isso vocês podem usar lamentavelmente, infelizmente, miserável e catastrófico. Vamos aos exemplos? Digamos que você vai inferir que o Brasil retornou para o mapa da fome e que 15 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave. Essa informação é claramente muito chocante e, portanto, você não deve expô-la sem que expresse o seu posicionamento sobre esse cenário tão catastrófico. Com isso, em vez de escrever na sua redação desse jeito, a título de exemplificação, milhões de brasileiros estão passando fome, você pode escrever assim: a título de exemplificação, é lamentável que milhões de brasileiros estejam passando fome. Ou ainda, a título de exemplificação, milhões de brasileiros, infelizmente, estão passando fome. Veja que se trata de um recurso bastante simples, mas fundamental para você conseguir ratificar a sua opinião e não se mostrar passivo diante dos problemas sociais que acometem a nossa sociedade. Mas lembre-se de que também é possível ressaltar aspectos positivos, a partir dos quais você também pode usar adjetivos e advérbios, como favoravelmente, orgulhosamente, responsável e eficiente. No caso do exemplo da estratégia anterior, em que eu falo da importância de se investir nas universidades federais, você pode ressaltar o trabalho desenvolvido nessas instituições de ensino assim: as universidades federais, ao contribuírem em pesquisas para o desenvolvimento da vacina, orgulhosamente foram responsáveis pela queda do número de doentes por Covid-19. Percebam que com isso você demonstra entusiasmo com o papel das instituições de ensino superior e confirma a importância de se investir nesse setor estratégico do nosso país.
O importante nesse momento não é ficar passivo. Se posicione, use adjetivos e advérbios para enriquecer a sua argumentação. E agora, para finalizarmos, vamos à nossa última estratégia argumentativa, que é responsável pelo final do seu parágrafo de desenvolvimento. Com o uso dessa estratégia, você vai poder explicar e confirmar o seu posicionamento para o leitor, mediante o uso de uma justificativa para a persistência do problema. Assim, você já pode trazer uma consequência negativa para a situação problemática que se instaurou devido às falhas atribuídas aos órgãos ou entidades criticadas na sua tese. Por exemplo, digamos que na tese você aponte o Estado como um órgão responsável pela poluição ambiental no Brasil. Nesse caso, é interessante que você justifique o seu posicionamento trazendo alguma consequência nociva que a poluição do meio ambiente causa na população brasileira. Em vez de você simplesmente trazer uma informação sobre os malefícios da queima de combustíveis fósseis, você pode utilizar as consequências desses malefícios, a exemplo de doenças pulmonares nos moradores dos principais centros urbanos, para justificar o seu posicionamento acerca das falhas do poder público quanto à precária diversificação da matriz energética nacional. Nesse sentido, você pode argumentar que o Estado não consegue cumprir a sua função de garantir o bem-estar social, porque não investe suficientemente em energias renováveis. Para isso ficar mais claro, vamos ao exemplo. Sob essa perspectiva, é fundamental ressaltar a importância de o Estado diversificar a matriz energética nacional com o intuito de se diminuir a queima de combustíveis fósseis. Isso porque a poluição do ar provocada por essa atividade eleva o percentual de chance de os cidadãos das grandes metrópoles desenvolverem doenças pulmonares. Vejam que, na primeira frase, eu apenas expus a minha opinião sobre como o Estado pode combater a poluição ambiental. Se na tese eu apresento que o poder público é responsável pela persistência da poluição do meio ambiente, no parágrafo de desenvolvimento eu mostro que ele não investe suficientemente na diversificação da matriz energética nacional de forma a diminuir a queima de combustíveis fósseis. Mas isso ainda não é suficiente. Falta justificar por que razão é importante fazer o uso de uma fonte de energia limpa e renovável. Daí, o meu argumento final é bem certeiro. A fumaça liberada na queima de combustíveis fósseis aumenta a poluição atmosférica e isso eleva o percentual de doenças pulmonares nas grandes cidades. Conseguem entender esse caminho que nós fizemos para chegar a esse nível de argumentação? Eu sei que são muitas etapas, mas à medida que vocês forem treinando, esses passos vão se concretizar nas suas mentes e vocês alcançarão mais de 900 na redação do Enem. E agora, uma última etapa do parágrafo de desenvolvimento, que a maioria dos estudantes esquece, porque ela é bem simples de se fazer, muito curta, mas ao mesmo tempo pouco lembrada. Eu estou falando da conclusão paragrafal, isto é, um período de desfecho que sintetize o seu posicionamento exposto ao longo do parágrafo de desenvolvimento. Se trata, na verdade, de um período curto e simples, que resuma bem o que você defendeu nas linhas anteriores. Mas cuidado com apenas uma coisa. Muitas vezes eu ensino isso para os meus alunos, mas eles acabam esboçando uma pequena proposta de solução para o problema no final do parágrafo de desenvolvimento, sem necessariamente conseguir concluir essa etapa. Nesse momento, não é para vocês proporem uma solução, é só para fazer um desfecho simples e direto. Por exemplo, vamos retomar a situação anterior sobre poluição ambiental. Em vez de dizer que o Estado deveria investir mais na criação de usinas eólicas e em painéis solares, o que seria a solução do problema, você apenas retoma as falhas do poder público. Por exemplo, você poderia escrever assim: logo, fica evidente que a persistência da poluição ambiental deve-se à falta de uma postura menos inerte do Estado. Enfim, depois de mostrar exemplos excelentes para você melhorar a sua argumentação, você está preparado para fechar essa competência da redação do Enem, que vale 200 pontos. E na próxima aula, nós vamos falar de um assunto muito importante: coesão e coerência. Mas antes disso, é fundamental que você escreva a nossa 6ª proposta de redação e leia o 6º capítulo do nosso livro. Lembre-se de que a prática é o único caminho para poder evoluir em redação. Por isso, meus queridos, mãos à obra. Nos vemos na próxima aula. Fica aqui um grande abraço do Murilov e até a próxima.